Quero iniciar lendo uma pequena passagem do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Esta passagem de Jesus, ela resume um trabalho que geralmente nós não conseguimos trazer para o nosso coração. Ainda ontem estávamos dando uma aula no Centro Espírita Alta de Souza. A aula acabou por volta das 20 horas. Às 21 mais ou menos, nós fomos embora. Estávamos voltando para casa. O motorista embriagado bate no meu carro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele estragou o meu carro. Ele estava embriagado. O que é que eu devo fazer? O motorista, visivelmente transtornado, saiu do seu carro e me disse: eu não consegui parar. Você foi ultrapassar e eu não consegui parar. E veio à mente chamar a polícia. Afinal de contas, ele estava embriagado, estava cometendo crime. Mas, por outro lado, me lembrei que até aquele momento, Jesus, eu estava ensinando sobre o trabalho que cada espírita tem de ensinar o amor. E ensinar verbalmente é muito fácil. Difícil é vivenciar a prova que faz toda a diferença. Abracei o condutor e disse para ele: a culpa é minha. A culpa é minha. Afinal de contas, se eu tivesse ficado em casa, ele não teria batido no meu carro. Aí disso eu não falei para ele. Eu só pensei, né? Mas, dentro desse fato que fica cômico agora, mas na hora, um fato bastante incômodo, porque atrapalha toda a programação, implica em custos que você não está contando, a dificuldade de usar o veículo que tem que ser consertado. Estes detalhes do evento fazem com que os espíritos chamam naturalmente de trabalhadores da última hora, porque agora, neste momento em que a Terra está mudando, está passando por uma fase diferente, e que verdadeiramente já iniciou desde a época do lançamento do Livro dos Espíritos, os espíritas estão sendo convocados para demonstrarem que é possível fazer um mundo novo. É possível. Até hoje, engraçado, se nós lembrarmos de Jesus, quando reúne os seus apóstolos que estavam ali disputando o poder, porque eles sabiam que Jesus ia morrer, então eles resolveram disputar o poder. Afinal de contas, dizia Pedro, dizia Tomé: olha, nós somos os primeiros discípulos, nós temos direito de liderarmos o movimento cristão, nós é que ficaremos no lugar de Jesus, no reino do Cristo nós vamos assumir o poder. Isto é o que afirmavam aqueles dois discípulos. Mas Jesus, vendo isso, fala: no meu reino que começa agora, é diferente. Lá não mandam os mais fortes, não mandam os mais poderosos, não mandam aqueles que dominam a força. No meu reino,
mandam aqueles que servem mais, os maiores servidores, aqueles que se propõem a ser o apoio de todos. Isso Jesus colocou há 2000 anos atrás, colocando uma criança sobre os joelhos e mostrando para os discípulos: olha, sejam como as crianças. Nós agora, os espíritas chamados hoje, 2000 anos depois, vamos tentar realizar o ensinamento do Cristo. Porque é fato que por aquele momento, nós mesmos já encarnados, não estávamos preparados para entender isto. A bem da verdade, eu me questiono se nós hoje estamos preparados para entender isto. Porque quando fazemos um questionamento íntimo do que é que mais precisamos, podemos lançar um rol imenso de coisas necessárias para a nossa existência. E quanto mais coisas conseguimos, mais coisas queremos, fazendo da nossa vida um torvelinho, na verdade uma espiral que começa procurando um diploma, um bom emprego, e vai se abrindo e abrindo a não ter fim, dentro das necessidades absolutas de coisas materiais. E todas estas coisas, todas elas, quando fazemos uma análise profunda, percebemos que são bem perto de inúteis, a não ser para fazerem da nossa vida uma vida desgastada, uma vida cansada, de tanto nos esforçarmos para mantermos coisas e mais coisas. Podemos fazer retrospecções. Quando iniciamos a nossa existência, trabalhávamos num emprego que nos dava um salário suficiente para pagar o aluguel. Era uma casa pequena, muito humilde, mas ela oferecia teto e acolhimento, e permitia horas de lazer com a família, com os filhos, e nós estarmos juntos com aqueles que amávamos mais horas durante o dia. Brincávamos com bonecas, só temos filhas, brincávamos no parque, soltávamos pipa, tínhamos um final de semana inteiro para nos aproximarmos. E as lembranças nos trazem histórias que até hoje nos comovem. Com o passar dos anos, a ascensão profissional surgiu com naturalidade. Vêm os bens, você adquire propriedades rurais, adquire carros caros, e vai aumentando o patrimônio. Aquela sequência de bens do imposto de renda vai crescendo. E a gente vai brigando com o fisco, vai sonegando o imposto disfarçadamente, né, fazendo 1000 elucubrações para pagar menos imposto de renda. E, no entanto, na medida que crescem os bens na relação de imposto de renda, diminui o tempo que nós passamos com aquelas pessoas que nós utilizamos como justificativa para, em vez de trabalharmos 8 horas por dia, trabalharmos 10, trabalharmos 12. E vamos deixando o tempo passar em busca de uma sequência de coisas que depois de um certo tempo a gente nem visita mais. Compramos uma propriedade rural e há um ano não sei onde ela está. Não sei.
nós compramos carros, é curioso, compramos um carro, andamos com o carro, mas chega um momento que você fala assim, mas eu preciso também de um outro carro. Daí você compra mais um carro, e depois mais um outro carro. Chega um momento que você fica imaginando como que você vai fazer, você começa a treinar desdobramento para poder usar os 3 carros, porque não dá. Então você percebe que eles vão ficando encostados, os pneus arriam, e você não sabe para que você tem aquelas coisas. Você só percebe quando os seus filhos já são moços, são adultos e chegam os netos. Aí nós lembramos que aquele nosso neto agora tem a idade do nosso filho quando a gente brincava. Estes elementos envolventes da nossa vida revelam uma coisa muito óbvia, que nós trocamos o que é importante pelas coisas desimportantes dentro da nossa casa. Nós fazemos isso com a nossa família, mas Jesus não espera de nós menos do que atendermos a comunidade. Não é só a família. Então nós precisamos trabalhar, claro que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estudar, óbvio que precisamos estudar. Afinal de contas, ninguém espera que fiquemos inertes durante a existência. O fato é que nós não podemos confundir as coisas. O Espiritismo chegou com Kardec, que inaugurou com o Livro dos Espíritos. O que ele fez conosco? Ele mostrou para nós que os nossos olhos fechados precisavam ser abertos. Que era hora de modificarmos a nossa existência. Que não justifica mais nós perdermos tanto tempo com coisas que não têm mais relevância para a vida do Espírito. Porque nós, se somos os trabalhadores da última hora, significa primeiro de tudo que a hora é a última. Que a hora é a última e podemos não ter mais outra oportunidade. E que essa busca incessante de conforto material, ela é inútil. É inútil porque estamos para morrer. Ontem, a hora que eu estava dirigindo, eu vi pelo retrovisor do carro se aproximando, escutei a freada e o carrinho escorregando, escutei a pancada batendo no meu carro. Na minha frente estava descendo um caminhão. Se eu me perdesse, eu entraria embaixo do rodado do caminhão. No mês de junho, passei por outro acidente desses. Acho que estou com mal olhado. A verdade é que lá perdi uma caminhonete. Ontem quase perdi um Toyota. E fiquei pensando, para que servem essas coisas se nós vamos levar daqui da nossa terra só aquilo que carregamos dentro do coração? Então, por isso, naquele acidente, nós temos duas maneiras de ver o evento. Uma, que o evento serviu para salvar a vida dos 4 condutores da caminhonete que bateu na minha, que estavam embriagados, e por baterem na minha caminhonete voltaram para sua pista sem maiores danos pessoais. O de ontem, o homem estava embriagado tanto que ele mal conseguia andar ali na pista. Eu posso ver isso como a oportunidade que os mentores tiveram para salvar a vida dele mesmo ou de outra pessoa, porque se eu não estivesse ali, ele poderia ter entrado embaixo do caminhão que ia na minha frente. E posso olhar isso como um prejuízo econômico.
Afinal de contas, são veículos caros que se perdem. Como que eu vou olhar? Como que o pregador espírita vai olhar? Como que o médium espírita vai olhar? Esta é a pergunta. Por quê? Porque o médium vai morrer. Poderia ter sido ontem, mas pode ser hoje à tarde, pode ser daqui 30 anos, muito mais do dia que eu duvido. Mas até uns 30 pode ser. O que vai valer ter um patrimônio elevado, se eu vou morrer, o que vai valer? Mas olhemos por outro lado. Se nós auxiliamos estas pessoas a se recomporem, se elas conseguirem refletir sobre a sua vida e modificarem a sua forma de pensar, eu duvido, mas vamos imaginar que elas parem de beber por conta de um evento como esse. O de ontem até não foi grande coisa, ele estava tão bêbado que eu duvido que ele vai lembrar do acidente que lembrou hoje, mas de 3 ou 4 meses atrás, eles não estavam tão bêbados assim, eles acordaram, que o carro pulou, capotou, virou, eles ficaram mais acordados. Vamos imaginar que eles vão parar de beber por conta disso. Vamos imaginar que eles modifiquem as suas existências por conta desse evento. Quando o médium, o pregador desencarnar, esse patrimônio da transformação, ele leva. Mas os carros, não importa o valor deles, o médium não leva. Esse não leva. E pior, além de não levar, pode ainda ficar preso aqui tentando lustrar aquela lata velha inútil que ficou ali abandonada. Ou que foi dada, ou vendida, ou que serviu de briga entre os herdeiros, atormentando o espírito que desencarnou e precisa de sossego para se refazer do trânsito da morte. Eis aí a situação que o médium, que o espírita precisa considerar. O que é que nós vamos levar em conta? O patrimônio que fica ou o patrimônio que nós levamos conosco? Qual? Vamos pensar. Jesus é recebido por uma mãe que fala assim: Senhor, eu quero lhe pedir uma coisa. E ele fala: diga, mulher, eu quero que você leve este meu filho e o coloque assentado à sua direita no reino do Pai. E esse aqui, que você o coloque assentado à sua esquerda. Os outros apóstolos ficam pasmos. Imagine, primeiro já era um absurdo uma mulher se dirigir a Jesus, né? Porque a mulher estava em segundo plano. Elas nunca acreditaram nisso, mas que estavam, né? Hoje elas estão em plano bem superior, porque a gente está sempre falando sim, senhora, né? Mas a verdade é que Jesus olha para aquela mãe e responde: mulher, seus filhos podem beber o mesmo cálice que eu vou beber? E eles respondem: sim, Senhor, nós beberemos o mesmo cálice que você bebe. E Jesus lhes diz: é verdade, vocês sorverão o meu cálice. Ele estava dizendo com isso que eles seriam seus apóstolos e seriam mortos, sacrificados, como ele foi, como de fato os dois assim fizeram. Mas ele responde para a mãe: mas não me compete dar-lhes esses lugares, só Deus é que sabe isso. Jesus estava dizendo: só o meu Pai é que sabe onde é que eles serão alocados. Por quê? Porque o trabalho destes homens que se mostrarão realmente fiéis, eles terão destinos diversos. Deus é que sabe
para onde Ele encaminha cada um dos seus filhos trabalhadores, e não eu. Jesus se coloca na sua postura de humildade, e isso fará toda a diferença na sequência da evolução do pensamento cristão. Por quê? Porque se aqueles dois teriam que sorver o cálice que Jesus sorveu, se eles eram apóstolos e eram bons apóstolos, se eles se sacrificaram pelo ideal de Jesus há 2000 anos passados, isso implica dizer que os trabalhadores da última hora precisam ser dóceis, precisam ser obedientes, e precisam mais do que nunca se convencer que nós precisamos fazer para as pessoas que nos cercam aquilo que gostaríamos que elas fizessem para nós, o que nem sempre é agradável. Muitas vezes é um transtorno imenso nós atendermos às necessidades do nosso semelhante, e raras vezes nós não pensamos que elas estão erradas, porque o nosso senso de julgamento, o nosso orgulho, nos leva a crer que nós estamos sempre certos. Quando é que nós atentamos para os pedidos das pessoas que nos cercam e falamos: você está certo, você está correto? Geralmente nós dizemos: isto não é assim, você está enganado, isto pode ser visto de outro ângulo, e nós enumeramos uma fileira de razões para não darmos atenção para a pessoa que nos pede alguma coisa. No entanto, Jesus, que é o nosso mestre, Ele atendeu todos os pedidos que lhe fizeram, todos. Se nós examinarmos as Escrituras, veremos que Jesus estava atento às necessidades das pessoas. Jesus, que era um homem absolutamente sóbrio, não hesitou em atender a sua mãe quando ela pede para fornecer sucos para a festa de casamento na qual ele estava. E ele disse para ela: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas a mãe dele não deu bola, porque mãe não dá bola essas coisas mesmo, né? Filho, eu quero que você supra aqui o suco que as pessoas precisam tomar. Aqui o Evangelho usa a palavra vinho, mas em hebraico vinho significa suco de ervas, exatamente. Então ninguém pode usar essa desculpa para tomar um pilete ainda. A verdade é que Jesus faz o suco, e o mestre de cerimônia se espanta com a qualidade da bebida que é servida naquele instante. Outra razão para ninguém pensar que era uma bebida alcoólica, porque vocês sabem muito bem que o sujeito que gosta de tomar uma cachaça, depois da primeira ele não sente gosto de mais nada e toma até álcool etílico. A verdade é que Jesus, ele faz algo para agradar a sua mãe, ainda que não fosse o momento. Então ele faz, porque ele cede. E nós nunca cedemos. Nós não cedemos. Alguém nos pede alguma coisa e nós não damos. A nossa regra é essa: não damos, não concordamos, não fazemos. E estranhamos que as coisas para a nossa vida é uma vida de tristeza, de infelicidade, de solidão, de doença, e que as coisas não se arrumam. Por que nós estranhamos? Afinal de contas, nós abrimos o caminho para a dor. Então nós queremos ser felizes, precisamos agir como Cristo nos ensina. Nós temos que ter o nosso coração aberto e leve. Eu disse há pouco tempo atrás que eu sou um advogado sempre traz testemunho. Eu vou invocar o testemunho do Manuel. O Manuel me ouviu dizer numa aula no ESD que nós temos que ter paciência com as pessoas, e que quando alguém bate no nosso carro ali e vem pedir uma moeda, a gente não pode ter medo daquela pessoa, ainda que não falte razões para tanto. Mas nós somos espíritas e nós acreditamos que morreremos quando chegar o nosso momento. Assim, ninguém pode me matar. Eu posso me suicidar, mas ninguém pode me matar.
todos os homicídios que nós vemos, se o morto não deu causa àquela morte, porque ele foi violento, grosseiro, se ele não se embebedou, se ele não provocou a situação, porque daí é um suicídio, se assim não ocorreu, ele morreu porque era o seu momento. Era o momento e ele desencarna porque é chegado o seu tempo. Muito bem. Eu falei isso para os meus alunos. E uma das minhas alunas, na aula passada, ela fala assim: chegou um rapaz, estava eu e a minha amiga, e tinha ali estavam tomando um lanche, tinha uma daquelas faquinhas perigosas de cortar pão ali na cozinha, e a amiga dela falou: eu vou furar esse cara, eu vou furar, e tremia muito. Daí ela relata, e eu falei para ela: para com isso, ele vai pegar essa faca e vai matar nós dois, então para com isso. Aí o rapaz chegou, olhou para mim, eu fiquei assustado, mas eu olhei para ele e lembrei da alma. Lembrei da alma. Não vou ter medo, não vou julgar a pessoa, não vou julgá-la, eu vou atendê-la. E ela disse que tinha um dinheirinho com ela, entregou para o rapaz. O rapaz ficou feliz, agradeceu e falou: vou tomar um lanche. Imagine a situação. Nós partimos sempre do princípio que seremos feridos. Mas como que nós seremos sempre feridos? Nós acreditamos ou não acreditamos nos espíritos que nos cercam? Estamos fazendo um trabalho, acho que até já relatei aqui, no presídio de menores. Todas as semanas o grupo Irmã Zenóbia tem um grupo de pessoas que vai lá. E nós conversamos com os meninos. Eles são assassinos, há assassinos lá. Eles são traficantes, eles são estupradores, se é possível que um menino de 14 anos estupre alguém. Eles têm todos os tipos de crime que se possa enumerar na lei penal, estão lá. O fato é que eles ainda, por não terem idade, respondem a uma medida socioeducativa. Mas eu conversava com o diretor do presídio, que é uma pessoa extraordinária, e dizia para ele o seguinte: que nós já nos apaixonamos pelos meninos, porque eles são meninos. Eles são meninos. Ainda que ele tenha matado alguém, ele é um menino, não deixou de ser menino, porque ele cometeu um deslize maior do que os meus da minha infância. E talvez por coincidência eu fico pensando hoje, eu não tenha provocado um homicídio, talvez por coincidência, porque os meus protetores me auxiliaram, porque eu tinha uma mãe severa que não hesitava em usar o cordão do ferro, porque eu não gostava nada, mas ela achava ótimo para a minha educação, com certeza tinha razão. Agora, eles não têm uma mãe que faz isso, eles não têm um pai que faz isso, eles não têm ninguém. E nós, da sociedade, os abominamos. Nós olhamos para o garoto na rua, o que nós pensamos? O que nós pensamos? É um ladrão, é um bandido. E muitas vezes nós deixamos passar o pensamento que deveriam matá-los. Quantas vezes não ouvi isso? E nós queremos que Deus seja complacente conosco, que os bons espíritos nos protejam. Mas como nós também somos espíritos e nós temos mais recursos que os espíritos desencarnados para auxiliar as crianças que nos cercam e que andam nas ruas. Nós somos os trabalhadores da última hora, mas o que nós estamos revelando com esse trabalho da última hora? Se nós continuamos sendo omissos com as necessidades dos mais carentes e dos mais pendentes. Ah, mas eu posso dizer, mas eu não tenho recursos. Ah, você não tem? Mas eu me recordo perfeitamente que o Chico Xavier começou o trabalho dele de distribuição de pão para os carentes, quando ele foi procurado por um espírito que lhe disse: Chico, amanhã vai distribuir pães para os necessitados. E ele falou: mas eu passo fome todos os dias. Eu não tenho um pedaço de pão velho para matar a minha fome agora, 3 horas da manhã que você me acordou.
E ela sorri e fala: se você quiser, eu te ajudarei. E o Chico, no dia seguinte, recebe a visita da irmã dele, que era quase tão pobre quanto ele. Ela traz 4 pãezinhos e fala: Chico, eu trouxe esses pães para dividirmos entre os pobres. E vejam só, o Chico estava com fome, não tinha comido nada, mas ele pega os 4 pãezinhos e a irmã dele vai embaixo de um viaduto e reparte para as pessoas que estão lá. Quando o Chico morreu, eles distribuíam 5.000 pães de cada vez. 5.000. O Chico vivia de 2 salários mínimos, 2. E quem aí já, como eu, já está ingressando naquela fase maravilhosa dos avináceos, né, dos pássaros, e especificamente do condor, que todo dia é condor nova, né? Então a gente sabe quanto que a gente gasta com remédio. Imagine o Chico, que tinha problemas renais no coração, na vista e outros tantos. Quanto que esse homem precisava do dinheirinho dele? No entanto, o Chico tinha condição de fazer isso, mas eu não vou lá para o Chico, eu fico aqui em Londrina. As nossas obras assistenciais atendem dezenas de pessoas, talvez somadas centenas de pessoas. E qual daquelas pessoas que frequentam esses ambientes que é uma pessoa abastada? As pessoas verdadeiramente de posses, e eu as conheço, eu sou advogado há 33 anos, e advogado de banco ainda, que daí ninguém consegue esconder a conta de mim. Eu sei muito bem que as pessoas mais abastadas, na hora de auxiliar, ele fala assim para mim: você está precisando de auxílio? Eu falo: estou. Vim trazer aqui um pacote de pão francês para você, viu? E ó, some. Isso já aconteceu uma vez nesse ano por uma dessas pessoas. Um grupo de pessoas muito abastadas se propôs a nos ajudar e foi lá, levou uns 10 cachorros quentes e foi embora felizes da vida. Nós temos 60 crianças, 45 mães que frequentam religiosamente o ambiente todos os sábados e partem no domingo. Alguém acha que esse auxílio fez diferença? Agora nós nos dizemos trabalhadores da última hora. Mas é a nossa última hora. O que nós queremos fazer com a nossa última hora? Deixá-la se perder e nós desaparecermos nos mundos primitivos de novo? O Emmanuel, que o Kardec não deixa muito claro, o Emmanuel deixa muito claro no livro A Caminho da Luz. Ele nos diz que mais ou menos há 30 mil anos atrás, mais ou menos, a população de Capela, de um mundo da estrela Capela, estava numa fase igual à da Terra hoje. Precisava permitir que aquele mundo passasse para a fase de regeneração, onde já não há mais os criminosos, onde se enfrentam sim dificuldades da natureza, o descontrole dos usos naturais. Então tem todas as dificuldades decorrentes da natureza, mas não dos criminosos e dos homens egoístas. Então neste período, 30 mil anos atrás, talvez uns 40 mil anos atrás, os espíritos que regiam aquele mundo, eles se organizaram e decidiram que era o momento de tirar de lá os espíritos mais grosseiros, mais egoístas, porque eles estavam atrapalhando a evolução do mundo. E por conta disso, uniram esses espíritos, e nessa assembleia o Cristo Jesus se ofereceu para recebê-los. Jesus disse o seguinte: eu cuido, administro de um mundo que é a Terra. Lá a população já se desenvolve há 100 mil anos e ela precisa de um impulso. Então eu quero levar esses espíritos egoístas, maus, espíritos desinteressados,
espíritos que não conseguem conviver com as necessidades do próximo, que não conseguem obedecer, que não conseguem amar, que acham que são superiores. Eu vou levá-los para o meu mundo. E os trouxe para a terra. E diz o Emmanuel, encarnaram no ventre do povo de Neandertal, um povo bruto que vivia ainda na mais extrema rudeza. Inexplicavelmente, agora vem a ciência dizer, há 30 mil anos atrás a humanidade dá um salto inexplicável. O Homo de Neandertal já usava umas roupas costuradas, já tinha umas lanças, umas flechas, já dominava o fogo, mas não saía daquele atraso. E ali, mais de 100 mil anos de existência, de repente há um salto de tecnologia. As criaturas passam a cultuar Deus explicitamente, fazem os túmulos onde já fazem as pregações, guardam todas as memórias, e, enfim, já começam a haver tipos de contagens e registros, porque aquele povo que veio de Capela foi alocado a viver na terra. Imaginemos a dor que esse povo sentiu de deixar o seu mundo confortável, com carros velozes, com hospitais aparelhados, com todo tipo de tecnologia que se possa imaginar, e encarna no mundo onde o instrumento mais avançado que existia era um arco e flecha extremamente primitivo, com ponta de pedra. Nesse momento, meus irmãos, a Terra está vivendo a mesma fase, o mesmo momento evolutivo, e acreditemos, já começa o grande expurgo da Terra. Nesses últimos anos, cerca de 1900 para cá, morreram cerca de 200 milhões de pessoas mortas propositadamente. A Segunda Guerra Mundial levou 35 milhões de pessoas. O Stalin determinou a execução de 47 milhões de pessoas. Mao determinou a execução de mais de 70 milhões de pessoas. Todas essas limpezas que foram feitas na Terra são espíritos que estão deixando a Terra, havendo uma renovação completa. A nossa hora é a última. É chegado o nosso tempo. Por isso que o Espiritismo é a revelação última. Por isso que ele traz a necessidade do intelecto, da leitura, do estudo. Por isso que Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. Não há. Não é necessário nos enganarmos. Não adianta nos iludirmos. Não resolve nada nós ficarmos mentindo para nós. Já se foi no tempo o momento de sentarmos num banco de igreja, ouvirmos o sermão de alguém assim tão chato quanto eu, Getúlio. Esse tempo passou. Isso não é mais necessário. Não é. Hoje o espírita sabe. A sua religiosidade é exercida no seu dia, é exercida no seu tempo, em cada momento da sua vida, e especialmente no atendimento das necessidades das pessoas que nos cercam. Por isso, eu peço a Deus que convoque aqueles que têm a capacidade da administração para gerirem os trabalhos assistenciais. Eu peço a Deus que convoque aqueles que são artífices, para que eles consigam transformar, modificar as coisas que nos cercam, a benefício das pessoas que vivem ao nosso redor. E eu peço a Deus que abençoe e ilumine cada criatura que aqui se encontra, de tal modo que Jesus seja a luz que haverá de habitar o nosso coração, para que nós possamos amar sem reservas, aceitar sem qualquer dificuldade todas as pessoas que nos procuram, para que nós possamos amá-las e fazer de cada ser humano um ser cheio de paz, um ser cheio de luz, para que juntos alcancemos a bênção da cruz do Cristo Senhor, como patrimônio, um patrimônio inexcusável
que soma amor, esperança, fé e felicidade na vida.